Olá, bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui com mais um episódio do nosso programa Falando com Magia, sempre procurando trazer uma perspectiva do que a gente chama que seja o transcendente, o que seja o espiritual, o que seja o místico e tentando agregar alguma coisa para você, além do seu próprio conhecimento do que você tem, com as perspectivas de pessoas e grandes expoentes desse pensamento transcendente. Hoje a gente vai estar falando bastante do que se convencionou chamar sobre xamanismo, sobre o xamã, sobre essas experiências desses personagens que talvez sejam a maior expressão ou a expressão original do que nós chamamos de magos em algum momento. Eu estou recebendo aqui hoje o Maurício Eloy. Maurício, prazer enorme estar aqui você com a gente, viu? Não é à toa que a gente procurou te trazer para esse programa. Você hoje, pelo menos no meu entendimento, é uma das maiores expressões do que nós podemos entender como o xamã, em certa maneira, cientificado, estruturado, né? A gente vê muita coisa ainda aí, muita coisa com qualidade, muita gente com qualidade, mas sem ter o embasamento necessário que você tem. Você é um poço de entendimento sobre esse assunto, estudou durante muito tempo, e eu acho muito apropriado falar sobre xamanismo e xamã nessa nova sociedade, essa nova realidade que nós estamos vivendo hoje. Seja muito bem-vindo. Nossa, eu que agradeço de coração, agradeço pelas palavras, porque as palavras, se a gente for falar desde o princípio, era o verbo, e o verbo, ele de fato, ele tem uma força fenomenal. Então agradeço pelas suas palavras, agradeço pelo convite, me sinto honrado. É muito agradável a gente estar de encontro ao Ari e perceber o quanto que você tem a dizer, e é legal a forma como você se expressa, a forma como você se coloca no mundo. Então acho que falta um pouco, eu até falei com você um pouco agora antes no café, originalidade nas pessoas, né? Não que a pessoa tem que ser original o tempo inteiro, não é isso, mas tem que trazer e se empenhar. Você usa termos muito interessantes, né? Que é a competência, o empenho, e eu acho que falta um pouco de várias formas, em vários sentidos, em várias áreas, né? Então hoje, infelizmente, Ari, a gente vive a cultura do eu acho. A opinião é minha, ela é o que vale, mas a opinião não é sabedoria, opinião não é conhecimento, e opinião, ela não é virtude de nada, né? Porque a gente pode, lógico, de fato, colocar a nossa opinião diante de algum fato, de alguma coisa, mas do conhecimento é muito difícil, porque você tem que conhecer aquele determinado assunto para você poder abordar ele. Sem contar que quem acha não tem certeza, né? Essa é uma grande praga que a gente vem vivendo hoje, É verdade. Mas no teu caso especificamente, você entende sim, sabe, conhece, para ser bem raso com relação ao que você entende sobre o xamanismo, sobre a figura do xamã, mas deixa eu te apresentar um pouquinho antes que a gente acabe discorrendo aqui mais do nosso programa. O Maurício Eloy, ele é um profundo estudioso de xamanismo, ele é educador, poeta, escritor, livreiro, em certa medida feiticeiro e xamã. Eu sei que você não gosta disso, mas todos nós que mexemos com o transcendente de uma forma mais estruturada, em certa medida somos todos xamãs. No seu caso, então, não dá para negar. Então você está sendo recebido aqui como uma excelente referência do que seja o xamanismo. Fala um pouquinho de você, de como é que você chegou na tua jornada, que é outra palavra que eu sei que você não gosta, na tua experiência de vida, como é que o Maurício chegou hoje. Você está com o quê? 38, 39? Olha, pela aparência, uns 38. Mas, pela primeira vez, eu vou fazer 53 anos. Eu nunca tinha feito. Olha só, é inédito. E é breve, agora, dia 11 de outubro. Se vocês quiserem comemorar... Parabenizem aqui o Maurício. É que assim, como que eu vou falar? O estudo dessa... Vou falar um pouco de mim. Eu tenho formação em artes visuais, em história da arte e linguagem cinematográfica. A palavra linguagem me acompanha desde criança, mesmo não entendendo o que era linguagem. Porque a minha experiência primeira de linguagem foi através da minha relação com a chama da vela. Eu morava em Guaianazes, você deve conhecer. Imagina Guaianazes no final de 70, era um bairro que tinha ainda o seu... Era sítio. Era sítio,
Tinha ainda ali um grupo de famílias indígenas, não era uma tribo, não era uma etnia, mas era um grupo de família, não é à toa que chama Guanazes. Os cavalos, eles corriam constantemente no nosso quintal, porque não era cercado, não tinha a violência que vai se apresentar nos anos 80, 90 naquela região. Então, nos anos 70, ainda se tinha uma tranquilidade e a gente via muita coisa ali. Então, eu falo o seguinte, que a experiência do xamanismo, ela se apresenta antes de eu entender o xamanismo ou de me aproximar de uma forma intelectual do xamanismo, se apresenta ali naquela região, talvez não por acaso, eu estava num território fortemente no passado vivido por indígenas, né? Não que o xamanismo é por excelência um conhecimento indígena, ele é bem antes, né? A gente pode falar disso depois. E eu acho que ali começa então a minha trajetória de relação com o que eu chamo de mistério, e mistério no sentido amplo, aquilo que o próprio Einstein nos alerta. O mistério, ele tem várias vertentes, vários caminhos para a gente entender o conhecimento. E eu tive experiências ali de ufologia, eu não gosto dessa palavra também, eu chamo de fenômeno aliens. Foi ali que eu vi um alienígena, foi ali que eu vi a primeira nave. E foi ali que eu vi uma bruxa pela primeira vez, fazendo um ritual na Terra. E foi a primeira vez que eu vi um pentagrama. Eu não, vale lembrar, não tinha televisão, eu não tinha revista, não tinha livro. Era uma família de extrema pobreza, vamos falar assim. A gente vivia do básico, não tinha água encanada, não tinha luz, enfim. Porque isso tudo é importante. Eu não tinha, então, acesso à linguagem tecnológica. Mas eu sabia que aquela mulher, vestida daquele jeito, e te garanto, Ari, era uma mulher que não era presente no nosso tempo. Ela era de um outro tempo. Qual foi a prova? Porque eu sempre tenho testemunhas. É isso incrível na minha vida. Meus primos viram. Os meus dois primos viram. Mas eles não lembram hoje. Hoje eles estão com a mesma idade que eu. Eles não lembram. Só do extraterrestre, do alienígena que meu primo mais velho lembra. Então nós vimos isso. Eu vi o que a gente vai chamar de elementais. Então todas essas realidades não ordinárias começam a se apresentar enquanto pequeno. Então eu posso te falar de fato que eu sou um feiticeiro de origem. De raiz, literalmente. De raiz. A palavra xamã, a gente pode falar depois, ela é um pouco desgastada e você se colocou bem, é uma convenção para uma estrutura que se manifesta no mundo inteiro. Né? Então existem vários tipos de xamãs com várias funções. Então é mais ou menos isso. Eu não vou me estender que eu falo muito. Imagina, você fica à vontade para você colocar todo o teu raciocínio como você achar apropriado. A palavra xamã, o xamanismo, ela padece do mesmo problema que nós temos com outras palavras dentro do dito mundo do esoterismo. Há um problema de semântica muito grande e cada um olha isso por uma determinada maneira. De forma, eu acho que bem inapropriada, muitas pessoas rotulam apenas como curandeiro, ou seja, e aqui sim a pecha da palavra, aquele que procura curar, e parece que a coisa ficou por aí. Nós sabemos que não é isso, o histórico do xamanismo, ele demonstra aptidões, atributos e predicados, envolvimentos sociais muito maiores que isso, e eu gostaria, para que a gente começasse a falar um pouco sobre esse assunto, que você fizesse um resgate. Quando se iniciou o xamanismo? Quando que nós podemos dizer que dentro da nossa sociedade essas figuras, esses personagens começaram a exercer o seu papel? Primeiro, se você me permite falar da palavra xamã, ela surge num território indo-europeu, vamos falar assim, ou na Euroásia. E quem vai ter acesso primeiro a essas palavras são os alemães e os russos, quando eles fazem aquelas expedições lá para a Sibéria. Mas quem vai divulgar isso é uma mulher. E por coincidência ou não, e por nossa alegria, a primeira antropóloga formada numa faculdade, eu não vou lembrar o nome dela agora, é Caterine, enfim, esse é um pseudônimo, eu posso até depois passar para vocês. E ela divulga para o mundo essa palavra. A palavra Saman se escreve com S-H-A-A-N, Saman. Não existe uma tradução, existe um entendimento. Mas assim, eu vejo muita coisa grotesca. Xamã porque fui chamado. Não tem nada a ver.
Esses paralelismos aí são divertidos. Então se inventa toda uma história em torno dessa palavra. Assim, a gente só tem ela. Para fugir um pouco do território dessa palavra que reduz a própria identidade e funções dos xamãs, e quando falo os xamãs, é homem e mulher, não existe questão de gênero no xamanismo. Eu identifico como feiticeiros, né, porque é uma palavra que amplia e nos traz, então, uma ideia mais detalhada do que seria esse indivíduo, esse homem, essa mulher. A palavra surge ali num povo antigo, ainda existente no planeta, que é lá na Sibéria, que são os Tungus, como chama, eles são ali da origem da Mongólia, da Sibéria. Eles existem ainda, logicamente que o xamanismo ainda tem as suas raízes lá, mas não é o xamanismo puro, como a gente sabe que foi no passado. Saindo desse território, indo então lá para a raiz da coisa, a gente pode falar o seguinte, Ari, que o xamanismo, ele se apresenta, porque ele não é uma invenção, né? Ele se apresenta com essa espécie que nós chamamos de Homo sapiens. Por que eu falo isso? Existe sim achados arqueológicos de sepultamentos feitos pelos neandertais, mas eles não têm uma sofisticação, características do xamanismo, nos rituais fúnebres ou rituais de sepultamentos dos neandertais. Isso não quer dizer que eles não praticavam magia, mas eles não praticavam xamanismo. Aí por que eu falo isso? Isso é uma coisa interessante. Todo xamã pode ser feiticeiro, mas nem todo feiticeiro é xamã. Essa é uma grande verdade. Todo xamã pode ser curandeiro, mas nem todo curandeiro é xamã, e por aí vai, né? E por aí vai. Porque o Mircea Eliade, que foi um grande teórico das religiões, e ele foi pelo caminho da religião, mesmo a gente sabendo que o xamanismo não é uma religião, mas ele tinha que se pautar em um caminho para chegar na ideia do xamã. Ele amplia isso, então ele coloca a ideia de que o xamã seria um indivíduo que está envolvido com o êxtase. Enfim, mas isso é um outro fator. O xamanismo ele se apresenta mais ou menos há 40 para 35 mil anos. Existem dois caminhos, Ari, que a gente pode traçar. Ou ele surge ali na Sibéria e se espalha pelo mundo. Que é uma das vertentes. Que é uma das vertentes. Ou ele se apresenta no mundo de uma maneira espontânea, de uma vez só, e se espalha. Eu acredito nas duas coisas ao mesmo tempo. A condição eu tenho um texto, vou até fazer uma palestra sobre isso uma hora, que chama o xamã, como que é? O xamã do deserto e a sua estadia nas terras frias, uma coisa assim. Calor e frio vão dar uma dimensão do que é o xamã, porque ele trabalha com essas duas questões de frio e calor. Ele teve que vencer o frio, e o aliado dele foi ele saber produzir o fogo. O xamã produziu, tem até o filme Guerra no Fogo, né, que uma xamã, não sei se você lembra dessa cena, tem uma moça que é uma xamã, uma moça que é Homo sapiens, que é uma magrinha, e você tem aqui um homem que eles se apaixonam, que é um Neandertal, e ela, sendo Homo sapiens, ela ensina esse Neandertal a produzir o fogo, e ele faz assim, ele vê aquilo, e é um ato mágico. E ela ensina esse Neandertal, só que logo depois eles vão se extinguir. Alguns defendem por nossa culpa, pode até ser, porque a vida animal ela é assim, ela é predadora, né? Sim, então o xamanismo se apresenta aos olhos da arqueologia há 40, 35 mil anos no território da Euroásia. Existe agora um livro recente onde eles apontam que talvez o xamanismo tenha se apresentado na África num período muito curto e vai migrar para a Euroásia. Pode ser. Mas hoje, se você me perguntar, e o xamanismo africano? É quase inexistente. Você só tem duas culturas que a gente pode falar que se aproximam um pouco do xamanismo. E é curioso você colocar dessa maneira, porque muitas pessoas entendem o comportamento de alguns líderes religiosos, babalaôs, inclusive na África, que é muito pungente com esse tipo de perfil, e associam isso a xamã. Ou seja, aquilo ali seria o xamã
E alguns acham, inclusive, a maior expressividade disso. Talvez seja justamente pela questão da associação direta do xamã com questões religiosas, questões de curas, e aparentemente esse personagem que se posiciona dessa maneira, ele tem muitos outros atributos, e historicamente essas civilizações, realmente ali na Euroásia, Rússia, Mongólia, onde a gente vê que surgiu isso no primeiro momento. Quando que a gente pode, se a gente tivesse que colocar uma caixa em volta desse camarada, dessa homem e mulher que independe, como é que a gente poderia rotular um xamã? O diferencial talvez maior de um, vamos falar assim, de um feiticeiro, de um curandeiro, de um bruxo, de um mago, de um sábio, de um filósofo, de um cientista, de um historiador, de um filósofo, enfim, por aí vai, de um xamã, é que o xamã ele tem técnicas de ir para outras realidades. Não que o feiticeiro não tenha, mas a forma como o xamã vai, a forma como o xamã dimensiona isso, a forma como o xamã administra, faz dele esse diferencial. Então, basicamente é isso. Porque a primeira vez na história da humanidade, talvez no princípio de tudo, e não é à toa que na caverna aparentemente começa a coisa, quando você pega a caverna de Lascaux, não é? Não é à toa que lascou, hein? Lascou, cara. Olha eu com as minhas piadas. Será que pedra lascada também? É pedra lascada, então. Tem uma coisa que fala pedra lascada que é interessante. Então, assim, a caverna de Lascaux é um grande mistério para a ciência, tanto, Ari, que esses antropólogos, a antropologia, ao mesmo tempo que ela foi muito importante para entendimento, e ainda é para o xamanismo, foi uma grande vilã. Uma grande vilã. Ao ponto de chamar o xamã de louco, psicopata e um embuste. Até os anos 50. Mas esquizofrênico. Aí vem o Lévi-Strauss, o grande Lévi-Strauss, um dos fundadores da USP, fala, não, ele era um médico. Só que ele vai situar esse médico. Ele era um médico, ele era um profeta, ele era um sábio, ele era um sacerdote, ele era um sexólogo, ele era um agente cultural. Lévi-Strauss começa a nos apontar, não só ele, existem alguns outros também naquele período dos anos 60, principalmente 50, mas a gente tem que pensar que o pensamento do Lévi-Strauss, estruturalista ainda, foi importante para a gente tirar, e ainda existe esse preconceito, mas a gente já vai amenizar aos olhos da ciência. Os antropólogos de hoje não se atrevem a falar não é assim do xamanismo, porque eles não têm... Ari, como que uma ciência vai provar que o xamã foi para uma outra realidade? É muito subjetivo, não vai conseguir. Como que a ciência vai provar que os dogons, que ainda existem, que são uma espécie de pigmeus, se eu não me engano, há 5.000 anos atrás, registrou nas suas paredes rochosas do deserto africano a Sirius B. Sim. Sendo que a Sirius B ela foi descoberta nos anos 30 através de um olho eletrônico. Só para a gente posicionar, falando de Sirius B, a gente está falando do sistema planetário de Sirius B, da constelação de Sirius B. Porque a Sirius, gente, acho que se eu não me engano são 3 estrelas, A, B e C. A A é vista a olho nu, mas parece que a B e C, parece não. A B e C só com olho eletrônico. Só com telescópio. Por que esse exemplo é importante? O xamã, Ari, não tem diferença de realidades que a gente inventou, porque o homem, o ser humano, o Homo sapiens hoje, o Homo sapiens sapiens, o homem que pensa em duplo, né? É uma invenção do próprio humano. O humano é uma invenção. O Harari chama de ficção, ou aquele escritor israelense chama o Homo sapiens de ficção. Eu chamo de... Nós somos uma das maiores... Nós inventamos isso. Nós inventamos o ser humano graças ao xamanismo e outros fatores, logicamente, né? Muitos pesquisadores da academia vão discordar, mas porque eles não têm o conhecimento do xamanismo. Eles não têm tempo, não têm interesse. Então, assim, o conhecimento que eu chamo de universalismo, como que é? Palímatro. Eu não vou esquecer, as palavras me confundem, enfim. Peter Bugg, né, que é o grande historiador, que é um cara que estuda tudo. Então, falta esse entendimento do tudo para tentar entender o que é o xamã. O Lévi-Strauss estava ali, né? Então ele viu os xamãs, né? Ele conviveu com eles, enfim.
Nossa, você fez a pergunta, eu esqueci da pergunta, que foi para um outro lado. Não se preocupa com isso não, até porque tem uma outra aqui que eu acho que vai te ajudar a puxar o fio dessa meada. Como que alguém pode se entender, se sabe como um xamã, quando que essas características estão resumidas hoje nas pessoas? Aí a pergunta foi anterior, qual a diferença? É mais aquilo que eu te falei, a forma como ele consegue trafegar nas realidades não humanas. E mesmo nas realidades humanas, porque um xamã ele pode se disfarçar no meio da sociedade como uma pessoa que ele não é. Isso é um xamã. O xamã também ele pode burlar a realidade das coisas e até mesmo enganar as pessoas. Porque se inventou um xamanismo bonzinho, que não existe. O xamã não está nem para o bem nem para o mal, né? Porque essa invenção bem e mal também é uma invenção muito humana. É uma invenção humana, né? O que se torna um xamã, o que se faz um xamã? O xamã de origem, o xamã animal, o xamã selvagem, não existe hoje. Não existe ali. Não existe. Se existe, ele não se apresenta. Se existe, é isso que eu acabei de falar, ele se disfarça. Ele está escondido. Ele está escondido, ele pode até apertar sua mão, mas você não vai saber que aquele cara ou aquela mulher... Eu posso até citar alguns exemplos, alguns amigos meus não concordam com o que eu falo. Por exemplo, se você pega um Einstein da vida, que mudou toda a trajetória da humanidade através do pensamento e da especulação, porque a teoria dele só ficou provada agora, 6, 7 meses atrás. E parcialmente. Não é? Só que ele fala uma coisa, imaginar é mais importante que o conhecimento. Exatamente. E ele não está descartando o conhecimento. Ele fala o seguinte, o cientista que se permite imaginar, ele vai conseguir chegar em questões tão extraordinárias que um cientista conservador ou ortodoxo não vai conseguir. Tanto que a maior parte das descobertas e invenções parte do território do amadorismo. E não existe amadorismo, né? Se você for acompanhar a maioria das evoluções ditas científicas, os progressos científicos, todos, invariavelmente, tiveram a sua natureza em procedimentos dito pouco cientificados, seja por xamãs, sejam por magos, feiticeiros, alquimistas, e em algum momento um sujeito estabelecido no campo do método científico resolveu procedurar aquilo e levar aquilo para o nível de ciência. Toda a ciência que a gente tem conhecida hoje, ela teve esse navegar, né? Hoje talvez consiga se fazer algum nível laboratorial que não tenha essa natureza, mas essas figuras do passado e do próprio presente ainda tem muito conhecimento, principalmente em nível de plantas e nesse sentido que ainda há muito que se caminhar nisso daí. Você sabe que eu conto em algumas palestras, algumas informações que nós recebemos de algumas consciências que nos acompanham, que dão um certo norte da natureza do xamã e quando isso teria acontecido. E essa figura, essa personalidade, pelo menos com esses estereótipos que a gente conhece, de grande navegador com transcendente, com as outras realidades, de forma geral, aconteceu literalmente próximo desse período que você falou, 40 e poucos mil anos, próximo do nascimento desses sapiens aí, que naquela época não estava tão sapiens não, mas 200 mil anos, né, ele aparece. Exatamente, mas como um recurso que foi utilizado por outras realidades e tentar encontrar com determinados expoentes aqui um vínculo para tentar administrar a grande queda. Ou seja, parece que antes disso havia um outro nível de civilidade, Lemúria, Atlântida, pouco importa, Hiperbóreo, mas que por conta de alguns contextos aí, sobrou aí esse Homo sapiens sapiens, e essa figura que nós chamamos hoje de xamã era o grande expoente intelectual com o transcendente que acontecia ali dentro. No campo da arquitetura, no campo de cura, no campo do entendimento, da orientação, era ele que navegava com outras realidades um pouco mais estáveis para tentar administrar a dor da tragédia da vida. Daqui. E isso, alguns tinham isso muito bem desenvolvido, inclusive
aparentemente o corpo biológico dessas pessoas tinha a pineal muito mais desenvolvida, e aqueles que não tinham isso foram devidamente educados, instrumentalizados por xamãs para virarem algo como pajé, algo como um líder espiritual, que genericamente poderíamos chamar hoje de sacerdotes ou coisas parecidas. Mas essa figura apareceu como um recurso de haver um elo, realmente, entre a tragédia da vida e outras realidades, e outras consciências, e outras paralelas aí, que procurariam, de alguma maneira, continuar dando contributo para que isso aqui tenha um determinado fim. A pergunta Mas que só fica... para não... Eu não respondi ela toda, desculpa te cortar. Não, fica à vontade, Desculpa, pode falar. Você falou assim, como que a gente vai identificar? Hoje eu falo o seguinte ali. Nós, todos humanos, sem exceção, independente da qualidade cultural, social, temos heranças xamânicas, né? Temos sim. Mas um xamã mesmo, de origem, é raro. É raro. Pode ter uns perdidos na cidade? Pode. Mas se a gente se afastar daqui e ir para territórios ainda, entre aspas, primevo, que a palavra primitivo ela traz uma ideia errada, às vezes, né? Norte da Europa, interior da China, lugares mais afastados do Japão. Pode ser que aqui ainda nas culturas indígenas você vê, principalmente aquelas que estão muito distantes do envolvimento com o homem branco. Eu até indico um filme chamado Ex-Pajé. Eu sei que não vou ganhar nenhum tipo de cachê, mas vai aí, Netflix, me patrocina, porque eu vou divulgar vocês agora. Tá passando no Netflix Ex-Pajé, que vale a pena assistir. Aí as pessoas vão entender o que é o resgate da alma. A ciência não consegue resgatar a alma. Mesmo usando remédio, mesmo usando isso, enfim. Tá aí a dica. Então assim, só para finalizar essa questão, por isso que quando alguém me pergunta, você é um xamã? Fica difícil eu responder, porque eu não tô num... Porque o xamã ele é geográfico. Ele funciona para uma sociedade de uma forma geral. Talvez a ideia que você está trazendo de um formato de magia empresarial chega naquilo que era lá atrás um xamã, nesse território do envolvimento social, porque o xamã ele vive nos mundos, entre um mundo ordinário e não ordinário. Então pode ser que aí esteja algum resquício do que era de origem. E eu posso me identificar como um feiticeiro de origem, porque de fato isso eu sou. E todas as minhas experiências diz respeito a isso. Porque se eu falar para vocês com contundência, não, eu sou um xamã, eu estou cometendo um erro muito básico, porque o xamã ele é geográfico. E essa estrutura aqui, ela é uma estrutura que está tentando, como você falou até no café, de uma certa maneira, talvez errando, talvez acertando, resgatar um xamanismo. Mas eu percebo que há mais atropelamento, mais confusão. Mais erro do que acerto. Mas muito erro por falta de tempo, que eles não querem sentar e estudar, entender e conversar, e viver da ideia do eu acho. De novo, esse eu acho é um problema gravíssimo na nossa sociedade. Eu não sou um grande intelectual, eu não sou um cara extremamente inteligente, eu sou um curioso. E a minha visão leva, porque a palavra saber e sabor são próximas, né? A palavra ciência é próximo da palavra ciente, estar ciente. Olha que interessante. Sim. Então assim, eu fico atento com as coisas, desde pequenininho. Eu vim para o mundo ali sozinho. Imagina, eu fui entregue. Isso é simbólico. Nenhum sentimento de rancor, de raiva, de nada disso com a minha mãe ou com meus parentes, de forma alguma. Mas para mim, essa informação é fundamental. Eu tenho tudo a ver com o xamanismo, porque eu vim para o mundo sozinho. Você sabe que uma boa definição de xamã que eu resolvi uma vez, que eu tive acesso uma vez, que eu acho muito interessante, e tem um pouco a ver com isso que você está falando. A pessoa me dizia que o xamã não nasce, o xamã acontece. Então existe um acontecimento, em geral, dentro de uma determinada agenda, que às vezes esse indivíduo tem ciência disso ou não, mas a figura do xamã, falando aqui dessa questão geográfica e de localização onde ele está, ele funciona muito como um grande diplomata do transcendente, tentando falar o idioma, tentando negociar os desafios que acontecem, e ele tem uma certa propriedade para isso, e gosto muito dessa palavra diplomacia, porque
em geral, na figura dos xamãs ou daqueles que se arvoram a dizer que o são, o que de fato sejam, há muito dessa diplomacia com as necessidades humanas, né? Os xamãs, geralmente, eles se sentem muito bem com a aflição humana e os seus desdobramentos não. Às vezes o nível sacerdotal não, os níveis de magos não, feiticeiros e por aí vai. Nós somos muito mais apegados à nossa razão e o xamã, ele é bastante separado porque disso. Porque o xamã não tem compromisso com título, com nada, né? Então o sacerdote, a palavra sacerdote já é uma... Mas é interessante o que você está falando, Ari, fico até feliz com esse seu comentário, porque um dos maiores antropólogos da atualidade, que é um brasileiro, Viveiro de Castro, ele fala isso. O xamã é um grande sacerdote que faz essa comunicação entre, enfim, ele fala lá um termo lá antropológico, não lembro, e é isso. Independente do que a gente ache ou deixe de achar do que seja um xamã, eu sempre digo que isso é uma das perguntas filosóficas: onde viemos, para onde vamos, o que é um xamã. São perguntas que estão... nos falta sílabas para conseguir formar palavras para o exercício disso. Uma determinada hora a gente vai conseguir. Hoje me parece que essas figuras têm que ser muito mais admiráveis, estudadas, relacionadas com elas do que propriamente compreendidas. De qualquer maneira, a figura do xamã, ela está muito, muito, muito associada com a palavra que eu não gosto muito, que é cura. Enquanto curandeiro, enquanto curador, aquele que detém determinados predicados e competências que conseguem trazer o estado de saúde, independente de que campo, de que corpo que a gente esteja falando. Como é que é a cura xamânica? Como é que essas pessoas conseguem ter um nível de assertividade maior do que a mecânica cientificada, a medicina e outros níveis de terapias que a gente tem? Olha, primeiro eu acho que a gente tem que entender a palavra, o entendimento do que é cura, o que é curar. Porque o ato de curar é algo muito complexo e amplo. Não é necessariamente a pessoa não está doente para ser curada. Tem essa, né? Tem essa. Se delegou sim, e principalmente na atualidade, porque nós vivemos uma sociedade carente, uma sociedade fragilizada, uma cidade fragmentada, uma sociedade confusa, uma sociedade abandonada, né? Uma sociedade perdida, muito mais perdida do que na época do Paleolítico, Neolítico, muito mais, porque existe uma estrutura de poder egoísta. Enfim, não vou entrar nesse mérito, que é um assunto que nem gosto muito de falar assim. Mas é que, como existe toda essa questão que eu te falei, esse neo-xamanismo, ele busca esse indivíduo que existiu na história em várias roupagens, vamos falar assim, que não eram xamãs, mas que existiam de uma forma religiosa. E a gente percebe que isso tudo também não se resolveu, né? Não se resolveu. Aquilo que foi prometido não aconteceu e não está acontecendo. Então, parece que a sociedade sempre, de uma forma geral, precisa de alguém paternalista. E nunca maternalista. Isso eu acho esquisito. Sendo que a mãe carrega sempre a dor do parto, a dor da menstruação, né? A dor do... Enfim. E eu percebo que essa configuração feminina ainda é deixada de lado. E sempre a figura paternalista. Nunca você vai falar: nossa, puxa, vou lá numa xamã curandeira, por exemplo. Não, vou num xamã que cura, enfim. Então se delegou para esse xamã, reduzindo essa ideia de cura por causa de toda essa questão que eu te apresentei, da carência e tal. E não tem, no geral, o público não tem a informação intelectual sobre histórica, antropológica, sociológica, e mesmo a fala deles. Eles não têm. Tanto, Ari, que muitas pessoas falam: mas espera aí, o xamanismo não surgiu no indo-americano, norte-americano? Não. É muito reducionista esse pensamento, né? Mas é assim que as pessoas entendem. Não.
Tanto que alguns indígenas brasileiros até falam, olha, o pajé ele pode ser um xamã. Alguns antropólogos falam que o pajé é xamã. Mas nem todo pajé é xamã. Mas todo xamã pode ser pajé. E nem toda pajelança é xamânica. E nem todo ritual indígena é xamânico. O xamanismo é uma coisa dolorosa. Os rituais de xamanismo é uma coisa nada fácil. Isso no xamanismo de origem. Dolorosa, nada fácil. Muitos xamãs perderam a vida em rituais. No exercício ali da sua prática. Exercício da sua prática. Muitos também correm o risco constante de não voltar mais e morrer. A alma dele se desprender do corpo e ter um mal súbito. O mal súbito, mesmo na nossa vida contemporânea, ela é o desaparecimento, a retirada da alma, ou furtada, ou roubada, ou enfim. Então, assim, ficou então nessa... E aí veio a cultura norte-americana com essa ideia da cura. Aí veio então também um movimento que eu não sei quando se apresenta, se é nos anos 80 na Nova Era, que também fez um grande estrago, essa ideia de que a Amazônia seria um reduto da cura, e de fato, a farmacopeia amazônica é a mais rica do mundo. Só que delegar ao xamã só o aspecto do curandeiro é um erro reducionista demais. Só um exemplo. Existem culturas, não sei como que está agora, porque tudo está mudando de uma forma muito grave, né? A gente percebe que os índios estão sendo massacrados todos os dias. Quando a menina ficava menstruada, no seu primeiro dia de menstruação, com auxílio da mãe sempre, nunca era deixado de lado esse movimento feminino dessa mulher. Então a mãe, a filha, às vezes, era colocada numa casinha que elas ficavam lá até passar o momento da menstruação. E aí esse xamã ia delegando algumas informações para a mãe, e a mãe ia passando para a filha. O xamã fazia isso, Ari. Ou seja, um orientador sexual, cultural. Enfim, se você pega lá na raiz mesmo, só para fechar essa questão, lembra que eu falei que o feiticeiro, ou a palavra feitiçaria, é aquele que faz em torno do fogo. Quase tudo saiu em torno do fogo. O teatro, né, as máscaras usadas pelo xamã desde a época do Paleolítico, o Guerra do Fogo, o filme se passa há 78 mil anos. 3 mil anos depois do vulcão Toba. Não sei, que é um nome esquisito, né? Toba. Mas é esse mesmo, viu, gente? É um vulcão que ficava ali no território eu sempre esqueço o território, Indonésia. Sim. É um maior vulcão que existiu na história da humanidade. Ele entra em erupção há 75 mil anos e destrói. Sabe quantos humanos sobreviveram? 10 mil. Não é nada. Entre esses 10 mil, você tinha 5 espécies de humanos. E entre eles o Homo sapiens. Todos sobreviveram por um tempo, mas aí ficou para trás 3, inclusive a nossa matriz, que é o heidelbergense, que deu origem ao Homo sapiens, ele desaparece, ele viveu na Terra 600 mil anos, e o último foi os neandertais, que viveram 500 mil anos no nosso planeta. Aí ficou a gente. Só que aí tem um diferencial, eu sei que eu fui para uma outra questão, mas tem tudo a ver. Ele se utiliza do cogumelo, dessa substância. A gente vai falar já Vai disso. Falar? Então, parece, o Terence McKenna até fala, parece que essa substância química que é ingerida no corpo, porque a gente nunca pode esquecer do elemento químico. Você tem um elemento mágico, você tem um elemento espiritual, mas tem um químico, gente, porque a magia sem química não é magia. Quando ele entra aqui, esse cogumelo, de alguma maneira ele sobe esse elemento químico e vai para a glândula, provavelmente glândula pineal, e acessa o nosso DMT. Nós temos DMT no corpo, gente. Sim. E aí o homem começa a entrar em transe. Aí de novo aquela questão lá no início, quando que aparece o xamanismo? É um mistério, e eu acho que mistério não precisa de resposta. Mistérios são o que são mistérios. E então assim, só para finalizar, logicamente que é importante a gente ter um indivíduo que tem habilidade de cura, lógico. A ciência ela consegue também fazer isso de certa maneira, apesar que os remédios eles são muitas vezes tortuosos para o corpo físico da pessoa. Ele vai resolver um problema grave, mas ele pode deixar algumas sequelas de uma forma geral, né? Mas assim, a gente tem que tomar um cuidado de delegar apenas ao xamã a ideia de um curandeiro. Então, de novo, todo xamã pode ser curandeiro, mas nem todo curandeiro é xamã. Se a gente for para a África hoje,
todos aqueles feiticeiros que estão ali são curandeiros por excelência, mas nem todos são xamãs. Muito raramente você vai ver xamã, mas muitos excelentes, extraordinários curandeiros. Com toda certeza. Você comentou da figura do uso do cogumelo, né, que é uma das vertentes aí muito utilizadas aí pelos xamãs mundo afora. Mas para a gente não ser reducionista, talvez fosse melhor a gente falar de plantas de poder, né? Vamos subir um pouquinho isso, a gente vai navegar aqui em ayahuasca, em daime, a gente vai conversar algumas coisinhas disso também, mas eu queria que você começasse pelo menos a trazer um panorama dessa associação direta e por que é que essas figuras compreendem o uso disso, medicinal, não importa o que seja, aparentemente as plantas de poder elas têm uma relevância muito grande na nossa vida e ao que nos ocorre uma certa irresponsabilidade, inclusive, que nós não tenhamos isso um pouco mais aceito. Fala um pouquinho disso, eventualmente, se você achar apropriado também, falar dos animais de poder, que é outra relação muito estreita com esse universo. Eu não gosto de usar a palavra plantas de poder nem animais de poder. Por que eu não gosto? Eu gosto da palavra psicodélico, primeiro que ela nos amplia a ideia de como utilizar essas substâncias. Aliás, é a palavra que eu uso nas minhas palestras, justamente isso. Eu uso psicotrópico. Psicotrópico é uma palavra mais científica, mas também que me parece que tem mais a ver com isso. As plantas de poder parece que já vem revestido com certo verniz gourmetizado. Isso mesmo. Por isso que eu me distancio. Mas a palavra psicodélico, primeiro que eu sou poeta, e ela traz uma ideia mais ampla no sentido de que todos os indivíduos, todos, independente da sua ideia ou envolvimento religioso, filosófico, o que for, deveria ter pelo menos um dia na sua vida uma experiência com essa substância. Isso deveria acontecer, se dar a chance de pelo menos um dia ter essa experiência. E garanto para vocês, de uma forma logicamente totalmente responsável, é extraordinário e ao mesmo tempo pavoroso. É bom deixar bem claro isso. Eu tenho um livro lá em casa de uma antropóloga, o sobrenome dela é Doce. Que engraçado, existe uma droga chamada Doce, né, que é o LSD, se não me engano. Essa mulher, ela foi a primeira vez na história da antropologia, da ciência, que se fez um estudo longo sobre o uso de drogas pelos humanos. Por que eu falo humanos? Parece que ela identificou que o Homo habilis, isso é uma informação importante, tá? Usava cogumelo. Gente, foi ele que chegou na Pedra Lascada. Entende o lance que eu estou fazendo? Então é bem mais antigo do que a gente passa. Muito mais antigo. O uso de droga é muito mais antigo. Nós humanos, é que é um assunto muito difícil e lógico, tem estudos muito sérios dentro da USP, principalmente na Unicamp, você tem um grupo de estudo lá e muitos pensadores importantes, jovens, vieram da Unicamp. Existe um encontro de arte psicodélica na Unicamp que é super interessante. Muitos cientistas, muitos antropólogos, indígenas, enfim. Onde que eu estava mesmo? Lá no Homo habilis. Se a gente fazer uma relação, logicamente que o Homo habilis, nós não temos nenhum registro, e a gente não vai conseguir esse registro, Ari, de que ele praticava ritual. Nós não conseguimos isso porque ele tem um tempo de vida muito longo. Lá atrás, o Homo habilis existiu no planeta Terra 2 milhões de anos atrás. Mas o que é interessante, ele usava droga. Será que esse cogumelo que ele usava possibilitou ele de alguma maneira acessar alguma coisa e nele despertar o interesse de inventar ou de descobrir ou desenvolver a primeira tecnologia humana, que é a pedra lascada? Será que foi estimulado? Foi estimulado? Pelo uso? E outra, eu tenho um livro português só de pedra lascada. A quantidade de tipos de pedras lascada é uma coisa infinita. Mas tem um porém. Mari, por que o Homo habilis ficou lascando pedra por 2 milhões de anos? Ou havia uma limitação cognitiva profunda, ou ele foi desenvolvendo variantes de uma determinada tecnologia que havia uso específico disso. Porque assim, se você pegasse milhares de montantes específicos de pedra lascada, bastava 3 tipos. A caponta, para furar, a casserra, para serrar,
e ainda não tinha pedra polida. Então, assim, ao terceiro eu não lembro qual que era, mas eram 3 bases de pedras para você fazer um instrumento tecnológico. Ele é tecnológico. As pessoas entendem a tecnologia muito reducionista também. A pedra lascada, gente, foi o primeiro objeto tecnológico feito pela mão humana. Outra coisa que ela levanta nesse livro, que não é só humanos que usam drogas. Plantas, mamíferos, principalmente os mamíferos. Existem algumas plantas que soltam da sua flor substâncias que possuem DMT. E elas ficam... A gente não pode falar que ela está em transe porque ela não tem cérebro, aparentemente. Aparentemente não tem... Emoções já sabemos que tem. Tem. Aparentemente, quer dizer, agora a ciência está determinando que as plantas ou vegetais têm uma espécie de consciência. E tem. Tem. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Que isso também é um grande enigma na história da biologia e da vida no planeta Terra. Que planeta é esse, gente? Então, assim, que planeta é esse? Então, assim, seres vegetais e animais por milhares de anos vêm usando substâncias, e substâncias que têm o DMT. Por quê? A ciência não sabe ainda. Aí, passado alguns milhares de anos, chega um homem assim, já com cara de malandro, né? Tem até uma foto que eu sempre posto, que é o Homo sapiens, e começa a usar essa substância, aparentemente, graças à mulher. Por quê? Existiam mulheres caçadoras? Existiam, mas era um grupo muito reduzido. Por quê? Esses homens eram corpulentos, fortes até, né? Não como os neandertais, mas eles faziam grandes caminhadas para ir atrás da caça. E muitos deles morriam no meio do caminho, mesmo com toda aquela força física. E muitas mulheres não aguentavam. Mas existiam algumas caçadoras, isso a gente pode falar que existiam. Mas a maioria coletava as plantas e experimentava. Tudo indica, não dá pra gente provar, isso é uma especulação, e eu posso especular, gente, porque eu não estou dentro da academia, e os acadêmicos podem se apropriar da minha especulação, porque é assim que funciona. Elas experimentam e um dia elas entram em transe. Olha um exemplo interessante. Ela vai e anota aqui. Olha que exemplo, não sou eu que estou dando esse exemplo, tá? O Tennessee McKenna, estou me apropriando. Um dia, um homem chamado Adão, se ele existiu, não importa, é uma metáfora, e Eva estava ali no paraíso, tal, lá, curtindo a vida doidado, já era anos 70, cabelão comprido. Vem uma tal de Lilith, em forma de serpente, não é por acaso, vou até deixar separado aqui, se você puder pegar esse livro. Trouxe vários livros. Esse livro roxinho, não é por acaso. Esse né? aqui? E esses dois aqui, que tem o nome serpente, mas só não vou me perder, senão me perco. Daqui a pouco eu mostro, me lembro. Tá legal. Ela chega e fala o seguinte: olha, eu tenho aqui um fruto. Eu mexi na mesinha, hein? Tudo bem. Porque não é maçã, tá? Isso aí você sabe que não é. É um fruto ou alguma outra coisa. Tem uma McKenna suspeita que é cogumelo. E oferece para esse casal. E o que acontece com esse casal? Ele se desperta. Ele sai do bojo do paternalismo. O fruto do conhecimento. E quem vai para cima desse paternalista ou dessa entidade, primeiro é Eva. Isso na cultura judaica. Ela já questiona. Peraí, como que é isso? Ela já questiona. E aí ela desperta. E esse casal... porque assim, o que faz... Eu não sou bom de falar de Bíblia, essas coisas, e também não conheço profundamente, nem muito assim o hebraico, mas me disseram que eu fui expulso do catolicismo, fui expulso do catecismo, tá? Porque eu questionei o padre por causa disso. Eles falam que na tradução talvez mais próxima seria que eles se despertaram para o conhecimento. Não tem nada a ver com a questão sexual. Se moralizou um encontro e como chama, e um evento importantíssimo metaforicamente falando. Então ali se dá nos olhos do Tennessee McKenna a ideia de que essa substância psicodélica, que é o cogumelo, deu a esse casal a liberdade de querer ser o que eles são, ou de querer ter a liberdade de conhecer de fato as coisas. Você sabe o que é curioso? Que independente do que efetivamente tenha acontecido, a figura de Adão e Eva ou não, se é uma questão sexual ou não, há uma planta de poder, mesmo na figura de uma maçã. Se ainda quisermos usar a metáfora, né? Aparentemente tem uma planta, né, um vegetal,
nessa história aí, que foi o que supostamente trouxe o tal do conhecimento libertário, enfim, tudo que está em volta aí dessa queda, desse pecado. Nós sabemos aí por outras fontes que tem um histórico muito grande por trás disso, mas nós temos visto na figura das plantas de poder, e aqui de novo vamos usar um nome ruim para isso, os psicotrópicos, os psicodélicos, vegetais, grandes catapultadores do entendimento humano para outras perspectivas. Vamos colocar dessa maneira. Historicamente, importante se você falar. Historicamente, o que a gente conhece, inclusive no campo da magia, que isso aconteceu em determinado momento justamente pela limitação cognitiva que acontecia aqui de alguns xamãs que já não eram tão potentes assim, mas que precisavam ter acesso a outras realidades, e que, se você também olhar de uma forma muito resumida o que faz efetivamente uma planta, um psicotrópico, ele tira o indivíduo dessa realidade e o acopla, mesmo que momentaneamente, mesmo com flashes, a outras paralelas, vamos colocar dessa maneira. E essa interação acaba, em certo sentido, sendo exitosa para o indivíduo, seja do ponto de vista recreativo, seja do ponto de vista de entretenimento, seja do ponto de vista de adquirir conhecimento, ou mesmo qualquer outra experiência que agregue valor ao indivíduo. Aparentemente, o que eu estou falando aqui da forma mais tosca possível e mais, enfim, mundana possível, os xamãs conhecem isso desde sempre. E eles sabem efetivamente desde o princípio. Desde o princípio. Você sabe que algumas escolas de mistérios advogam, inclusive, que vocês estão muito incomodados com essa história do aspecto do DMT que é estimulado das plantas psicodélicas. Mal sabem vocês dos minerais. E esses aí advogam que se há determinadas pedras aí que se a gente lamber dá um barato muito maior até do que muita planta. Então, aparentemente, essas plantas, esses minerais, como eu citei, ou essas substâncias, elas têm a capacidade de conectar esse nosso Homo sapiens sapiens com outras paralelas em algum nível. Isso é importante você falar. Vou dar o exemplo da ayahuasca, né? Quando você vai estudar o maior... Pena que eu não trouxe o livro, cara. Um dos maiores biobotânicos que vai divulgar para o mundo de forma científica a ayahuasca. Cara, a ayahuasca não é uma planta que você tira, igual o cogumelo, e come. Não é. É a junção de um cipó que não tem nada a ver com uma folha. Nem parente eles são. E um dia, o indígena, mas aí tem uma explicação, a gente pode até chegar nela, fermenta essas duas realidades e produz a terceira realidade. É isso que as pessoas não entendem. De duas realidades, isso é alquimia, cara. Alquimia pura. Literalmente. Você produz uma outra realidade que é a bebida, chamada pelos indígenas de ayahuasca. Diz os indígenas, e a gente tem que entender que parte deles, a gente não pode partir necessariamente sempre do antropólogo, lógico que ele é uma referência importante, né? Mas assim, eles falam o seguinte: nós fomos orientados por eles, pelo cipó e pela folha. Literalmente. Literalmente. A ciência não consegue ainda compreender isso, mas um dia ela vai compreender. Ela não consegue. Ela não consegue aceitar a frase. Quanto mais é colocar algum nível de energia para compreender e estudar isso daí. Então, quando a gente diz que alguém teve uma relação transcendente e ouviu literalmente de um cipó, de uma planta, algum colóquio aí, a maioria das pessoas do mundo acadêmico vão falar assim: paramos por aqui, vamos continuar. Pega a camisa de força. Pega a camisa de força. Mas a realidade não é essa. A gente tem visto pessoas tendo experiências transcendentes de um quilate que a gente não consegue nem dizer. Mas isso está mudando, viu, Ari? A gente tem aqui no Brasil grandes pesquisadores na neurociência, e a gente tem que agradecer muito a neurociência. Siddhartha Ribeiro, que eu sempre falo dele nas minhas falas, ele tem um núcleo de pesquisa do cérebro, lá no Rio Grande do Norte. Ele usa a ayahuasca de uma forma terapêutica, não ritualística, não que ele é totalmente a favor do ritual com a ayahuasca, né? Mas ele, enquanto cientista,
E orientado por alguns médicos, eles usam essa substância de forma terapêutica e está dando resultados extraordinários, onde ele tira aquelas mulheres, boa parte das mulheres ali com depressão, tira totalmente do estado de depressão, em tempo muito hábil. A gente hábil. vê isso, porque isso tem acontecido não somente com cannabis. Com tudo, né? Aparentemente, esse pavor que a sociedade sente do psicotrópico no geral, e aqui pouco importa se tem fundamentado ou não é. O fato é que existe isso está sendo quebrado cientificamente por vários expoentes aí da ciência, e esses comportamentos, essas práticas, elas estão indo para o mundo metropolitano. Então, a ayahuasca chegou, de fato, no consumo de muitas pessoas. Eu tenho alguns colegas aí que frequentemente utilizam, partem de rituais. Então, o que me parece que aconteceu? Um procedimento que era muito estruturado, que acontecia lá com xamãs, eles foram se adequando ali de uma maneira sacerdotal, através da pagelança. O homem branco ali começou a, de certa maneira, trazer isso para a sua cultura, e até o ponto da gente ver alguns cultos, literalmente, independente da ritualística, independente do cerimonial, culto mesmo. Culto à própria bebida. A própria bebida. Acho que o Daime é uma boa referência sobre isso daí. Isso então, a ayahuasca é pop, né? Então, pop. Assim, a coisa ainda mais agora, né? Ela tá... A gente vê, em certa medida, eu vejo com bons olhos isso daí, não necessariamente por conta do estímulo ou não ao consumo, mas você vê que as pessoas passam a ter um outro colorido com relação a esses conhecimentos e a considerar isso. Eu sou de uma idade, você também, que essa conversa que a gente está tendo, seguramente ela não ia acontecer por questões, né, de percepções sociais do que é certo e o que é errado. Então, só o fato da gente estar podendo comentar isso e que pessoas estão avaliando, e principalmente o aspecto científico, pessoas dentro da academia, ouvir você com o viés que você dá de ciência nesse conhecimento já é um refrigério para a alma. Inclusive, se você me permite, procurem os livros da Bia Labate, a maior expoente e a maior conhecedora da ayahuasca em termos, vamos falar assim, não só etnográfico. Ela viveu com os indígenas, ela usou a ayahuasca e usa ainda. Enfim, ela tem, se eu não me engano, 5 livros importantíssimos. E essa migração que você fala da ayahuasca para a cidade, a gente só tem que falar uma coisa, e a gente tem que ser responsável nesse momento, assim: tomem cuidado como que vocês vão usar a substância, tomem cuidado como vocês vão, o que vocês vão misturar com essa substância. O ato de você deixar de comer no momento que você vai usar é simplesmente um ato químico, porque se você tiver substâncias ácidas, enfim, comida e tal, pode provocar mais vômito ainda. Não misturem essas substâncias com outras substâncias. Não usem essas substâncias todos os dias. Então, assim, eu sou a favor, Ari, que se use sim a ayahuasca de uma maneira imprudente e responsável. Se você tem dúvidas sobre a sua saúde, consulte um médico antes. Olha, será que eu posso? Porque tem pessoas que não podem e elas não sabem. Pessoas que são esquizofrênicas, que tomam remédio, que têm câncer, enfim. Não que essa ayahuasca em si vai fazer mal, mas pensa, gente, é um produto químico entrando no seu corpo. E ela pode ter uma reação juntamente com o que já está acontecendo com o seu corpo, nada agradável. Mas eu sou a favor, de fato, da recriação de uma maneira prudente, porque tudo que vem no exagero pode ser fatal. Se eu tomar todos os dias 5 litros de suco de limão, o que vai acontecer comigo? Seguramente vai ter algum problema. Né? Então eu vejo pessoas tomando ayahuasca como se fosse cachaça. Cachaça, você toma isso aqui, né? A gente acha bem divertido, inclusive, quando eu vejo esses comportamentos, porque se não vai pelo amor, vai pela dor. Porque com certeza ele vai parar esse procedimento. Porque é bom falar e para as pessoas pensarem, porque a gente tem que ser responsável, ainda mais eu enquanto intelectual, vamos falar assim. Eu tive as minhas experiências, e minhas experiências são as minhas experiências. Eu te contei como foi. E como foi, gente, foi comigo. E a maneira que foi comigo, eu não posso de maneira alguma indicar para o outro. Porque eu fui orientado a fazer daquele jeito.
E eu fiz com toda a responsabilidade pelo gabarito que eu tenho de feiticeiro. A própria ciência pode não concordar que feitiçaria não existe, mas ela tem que concordar que eu tenho essa experiência, né? Eu vivo isso. Então, assim, eu acho que, no geral, a ciência ainda está se aliando a esses conhecimentos que a gente está tratando aqui. E, assim, que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa, acabei esquecendo. Vou tomar uma água. Toma aí, uma água, enquanto a gente retoma o raciocínio. Do Falando um pouquinho aqui dos livros que você trouxe. Você deixou aqui comigo esses dois: A Serpente Cósmica, O DNA e a Origem do Saber, Jeremy Narby. Acho que é isso. E A Serpente e o Arco-Íris, Wade Davis, do Zahar Editor. É esse outro livro aqui. Isso. Você trouxe aqui, o que me parece, uma literatura para melhor compreendermos esse personagem, ou o ato de ser xamã. E todos eles, sem exceção, deixa eu ver, sem exceção, conviveram diretamente com culturas indígenas, cultura não indígenas mais afastada da nossa sociedade contemporânea. Todos esses escritores aqui, esses pesquisadores e cientistas, se envolveram no uso das substâncias, de uma forma geral. Esse livro aqui é de um antropólogo, e esse livro aqui é interessante, ele fez estilo Indiana Jones mesmo, foi sozinho, e ele vai, pela primeira vez, como que eu vou falar, no território secreto do voodoo, no Haiti, e apresentar para o mundo o que é o voodoo de fato, sem aquela ideia pejorativa, burlesca e até infantil do voodoo nos cinemas. Sim. Não que eu falo mal do cinema, que sou formado em cinema, adoro cinema. Então ele é um livro importante de vocês irem atrás, é difícil achar. Eu tinha um para vender até semana passada lá, que chegou para mim e já foi embora. A gente vai falar já da tua livraria. Mas também. É um livro importantíssimo esse aqui, guardem, anotem, se achar comprem, mesmo se vale muito caro. Não é à toa que tem a serpente aqui, tá, Ari? A serpente, desde o princípio, lá atrás, quando eu falo lá atrás, é mais no Neolítico. Agora a gente sai um pouco do território do Paleolítico, a gente vai para o Neolítico. Não que a serpente não se apresentou no Paleolítico, se apresentou. Zé Alves é a testemunha aqui. O objeto de culto mais antigo em forma de escultura é a serpente. A própria serpente está muito associada a conceitos de medicina, de cura, então o caduceu, né? Isso que eu vou falar aqui da serpente. Mas você me fez lembrar uma coisa, não deixa eu esquecer e voltar para a serpente. Eu fiz um levantamento de seres que eram apresentados no Paleolítico dentro das cavernas. Não tinha nenhum ser angelical. Todos os seres representados nas cavernas na Europa ou na Euroásia são seres bestiais. Naquilo que a gente vai chamar no futuro de diabo. Todos. Quando eu mostrei isso para o Zé Alves, nossa. Evidência científica disso? Então, você não vai encontrar seres angelicais ou seres que têm essa característica angelical, vamos falar assim, mas bestiais sim. Então você tem, eu não vou lembrar qual caverna que é, você tem um ser muito grotesco, bestial mesmo, com uma cabeça esquisitíssima, enfim, um ser que é um antropomorfo, mas bestial. E você tem aquele ser com chifre de bode, que é um homem, tem uma perna de homem, braço de homem, mas ele tem um corpo travestido com vários animais e o chifre, e é chamado pelos antropólogos de diabo, né? Enfim, é um assunto que a gente pode falar no outro território. A gente também tem aqui O Xamã, Viagens da Alma, Transe e Êxtase, Cura desde a Sibéria ao Amazonas. Me parece ser também... Esse aqui, ele é um antropólogo russo, talvez hoje o mais importante antropólogo russo que se dedica ao estudo do xamanismo, e ele visitou praticamente todas, acho que só na floresta amazônica que não veio, não sei, mas ele é importantíssimo. Só para fechar a ideia desses dois aqui, eu tô batendo no microfone toda hora aqui. Ó. Não, fica tranquilo. Agora foi. A serpente, Ari, é sempre associada ao DNA. E desde o Neolítico, você vai ver desenhos do DNA, que ainda não era DNA, desenhado nas paredes rochosas do deserto, principalmente da África.
E que hoje nós sabemos que o espiralado da molécula do DNA é literalmente uma forma serpentoide. E tem uma informação importante. O Waltz eram 2 cientistas que descobriram a dupla hélice. O mais novo, que é o Waltz, eu não lembro o nome dele, primeiro William Waltz, eu acho. Ele usou naquele momento como experiência, sabe o quê? O sintético lá, como chama? Aquele alucinógeno sintético? Oh meu Deus. Tem gente agora. Caramba. LSD, o ácido? O LSD não das baladas. É bom lembrar, o LSD da balada é uma coisa. Aquele ácido. Ele usa o LSD e ele tem a visão das serpentes. Essa experiência dele é muito interessante. Muito interessante. E ele escreve um livro, depois que ele ganha o Nobel, que eles ganharam o Nobel, né? Ele escreve um livro que fala de alienígenas. Ele viu alienígenas, esse uso dessa substância. Só que o pessoal não dá crédito para ele. E ele fica um pouco desmotivado, uma pena. Isso é um comportamento repetitivo que acontece no meio acadêmico. Todo aquele que é um pouco mais ousado no conhecimento do transcendente, ele acaba sendo isolado. Enfim, é uma grande pena. Esse aqui fala especificamente de DMT, né? Esse é um dos livros mais importantes, escrito por esse grande cientista aqui, que é o Rick Strassman. Eu gosto desse nome, gente. Strassman. Isso aqui é um estudo científico que demorou alguns anos, onde ele injeta, ou na maioria das vezes a pessoa fuma o DMT, e ele vai registrando as experiências. E tem um capítulo aqui que fala sobre as abduções, que é interessantíssimo. Ele não tinha conhecimento sobre isso, e ele nos dá um parecer. Eu estudo abdução há 30 anos, cara. Ele nos dá um parecer de testemunho dessas pessoas idêntica ao testemunho das pessoas abduzidas, relatada pelos ufólogos. O que ele prova? Existe um fenômeno. Né? E um dia eu posso vir só falar sobre abdução, só que as minhas ideias elas são muito centradas. Ela é muito, como que eu vou falar? Enfim, é outro assunto. Esse livro é importante a gente entender, em termos científicos também, como que o DMT funciona no nosso cérebro, funciona no nosso corpo. Vale a pena comprar esse livro, tá? Vale a pena. Quando o Xamã Voava. Pô, esse daqui me parece. Esse aqui é especial. Até falo para você tentar encontrar. Até pela robustez do livro, né? Esse livro aqui, para mim, ele é o livro mais importante depois do Xamanismo, a Técnica Arcaica do Êxtase, do Mircea Eliade, escrito e publicado em 1950. Então, esse livro aqui fala do xamã feiticeiro. Xamã branco, xamã negro, xamã feiticeiro, xamã de origem, que é o que eu venho sempre trabalhando. Gilberto de Las Cases, ele nasce no Chile, mas ele vai morar desde pequenininho em Portugal, vive lá até hoje, me correspondo com ele, troco ideia com ele, é um dos maiores magos da atualidade. Vale a pena vocês verem os vídeos dele, os livros dele. A única edição que nós temos, essa é uma edição de Portugal. Infelizmente, com o dólar lá em cima, esse livro aqui dá para comprar um carro. E é assim, viu, gente, meus estudos, eu não risco o livro, ó, tá tudo aqui anotado, ó, essas fichinhas aqui, ó. O Pão dos Deuses, Em Busca da Árvore do Conhecimento Original. Esse do Terence McKenna. Esse aqui ele fala das substâncias psicológicas de uma forma geral e das drogas. Então ele fala também do tabaco, ele fala do vinho, ele fala de tudo. É interessante esse livro para a gente estudar o aspecto, ele era um etnobotânico, o aspecto científico, o aspecto do lazer, do uso dessa substância e no aspecto também cultural. Terence McKenna é sempre uma referência, né? Caos, Criatividade e o Retorno do Sagrado. Esse aqui é um encontro dos mais importantes que houve na história da comunidade científica. Olha cá, o Ralph, eu estou sem óculos de leitura, Ralph Abraham, que é o pai da teoria do caos, acho que é ele, Terence McKenna, dispensa a apresentação, e o Rupert Sheldrake, que é o que desenvolveu aquele, como chama? Ai meu Deus, hoje eu estou com a cabeça, o campo mórfico genético. Imagina o diálogo que é aqui. Eles foram a primeira vez que falaram de uma forma mais
mais ampla sobre aqueles desenhos nas plantações. Eu tenho um artigo importante que foi até editado numa revista espanhola. Os agroglifos. Eu não gosto muito de usar essa palavra também. Eu acho que isso é uma coisa que vai para um marketing para um outro lado. Eu gosto de falar desenho nas plantações. E de fato são desenhos muito complexos e ele dá um parecer aqui interessantíssimo que eu também logo de cara eu falei, gente, se for as próprias plantas, a própria natureza está fazendo isso. É uma bela teoria que dá um desdobramento. Existe um livro que chama A Vida Secreta das Plantas, provavelmente você já leu. Você até já falou agora aí pra gente. A ciência já admite que as plantas, o vegetal, têm uma espécie de consciência. Mais que a consciência, a sua experiência de outros dizem que elas falam. Que elas falam. Portanto, o discernimento e a inteligência cognitiva é uma constante também. Tá aí os psicodélicos, né? Tá aí os psicodélicos para não dizer o contrário. O Xamanismo, Oriente Secreto, de Alex Montal. Olha, esse é um pequeno, grande livro, um livro introdutório sobre o xamanismo, mas ele fala muito do xamanismo da Sibéria, e aqui fala como que, de fato, se torna um xamã, se elege um xamã. Xamã não nasce em pé de chuchu. Não brota em árvore. Existem 5 categorias, ou 5 maneiras de se tornar ou se apresentar como xamã, que um dia a gente fala aqui. Esse livro é interessante para quem... E indo nessa linha que você acabou de dizer, o Mágica Visual, o Manual de Xamanismo Freestyle, é sensacional o subtítulo. Esse é um dos livros mais importantes na... Se a gente for... Ari, lembra que você fez a pergunta? E agora? Existe um xamanismo presente? Talvez esse livro nos responde. Mas ele não sai da origem primitiva, animalesca, de fera, grotesca do xamanismo de origem. Ele não sai, mas ele vai e traz isso para a nossa realidade. Esse é um livro que você tem que ter aqui, porque você traz um pensamento empresarial da magia, ele traz elementos de sigilos, construção de sigilo muito importante aqui. Olha que legal. E ele foi o primeiro a delegar para a gente, a mostrar para a gente os sigilos feitos nas cavernas. Parece que a coisa vem bem diante. Se um antropólogo não tem, Ari, desculpa te cortar, se um antropólogo não tem a ideia do que é um sigilo, pensa que é uma mera um rabisco, um enfeite, algo são decorativo. Sigilos. Esse é um livro para quem quer de fato deixar de brincar, não que a gente tem que deixar de brincar, mas fazer coisa séria, que tem momentos que a gente tem que fazer coisa séria e tem momento para brincadeira. Esse livro talvez seria um livro próximo de um xamanismo sem a gente descaracterizar um xamanismo de origem à nossa sociedade contemporânea através desse cara aqui. Maurício, sensacional. A gente acabou não conseguindo abordar temas como neo-xamanismo, enfim, como é que está essa coisa da nova era para cá que aconteceu nos anos 60 e 70, que só isso daqui daria um capítulo à parte. Honestamente também não sei se a gente perdeu tanto, mas é muito prazeroso conversar com alguém que tem a tua bagagem intelectual e acadêmica sobre o assunto, a experiência de fato, viveu, vive, seguramente viverá ainda mais, porque esses seus 53 anos aí foi a única mentira que você disse hoje. Eu sou uma farsa. Você é uma farsa, com toda certeza. Pelo menos o seu RG com certeza é. E a gente vai ter que concluir aqui o nosso episódio de hoje, tá. Mas você hoje é detentor de uma livraria que, queira ou não queira, acabou se especializando muito nesses títulos. O bookseller, né, a pessoa que está ali na ponta, é raro, cada vez mais raro a gente encontrar gente que entende do que está vendendo, principalmente dentro desse universo, e você também é uma grande figura nesse sentido. Fica aqui o nosso convite para que vocês conheçam a livraria aqui em São Paulo, do Maurício. Fala um pouquinho do teu espaço lá e do que você tem oferecido aí para o teu público. Olha, eu tenho ali, na realidade, tem tudo a ver com o xamanismo. Posso dar tempo ainda? À vontade. Eu gosto de contar história. Não contei nenhuma aqui, mas vou contar essa. Eu tinha 18 anos, eu comecei a ler aos 18 anos, tardiamente. Porque eu sou disléxico. Eu tive e tenho um pouco, aparentemente, déficit de atenção. Mas o problema maior é a dislexia. Tanto que para escrever, eu estou escrevendo um artigo já faz um mês. É um artigo interessantíssimo, que eu falo da feitiçaria, enfim, depois eu até falo sobre isso, e da distração da ufologia. Porque é muito difícil, é muito complicado. Eu acho um equívoco chamar astronauta no passado. Porque os alienígenas iam usar vestimenta de astronauta, isso já é um equívoco isso.
E outra coisa, que eu ia falar? O que você perguntou mesmo? A tua livraria. Olha o déficit de atenção aqui. Então. Aos 18 anos eu comecei a ler e eu tive uma visão. Uma visão mesmo. Eu estava ali no meu quarto, de repente eu vi um lugar. Eu não frequentava muito livraria ainda. Com várias estantes de madeira. Era a minha livraria, lá no futuro. Quando eu montei a minha livraria, foi num momento muito difícil. Teve um problema grave na minha vida aí, de cunho profissional, que um dia eu conto, eu não tenho problema de contar, que me direcionou para a livraria. Eu morri enquanto educador, não que eu decidi ser professor, eu sou, e tanto que me identifico o tempo inteiro como professor, e é o meu orgulho, porque foi o meu sonho primeiro. Esse evento que houve, essa tragédia que houve no meu território profissional enquanto educador, me propiciou a ir para a livraria. Aí eu fui trabalhar numa livraria de arte, e ele não quis me registrar com o dinheiro que eu queria. Eu falei, não, mas eu tenho isso, eu sou assim, 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 eu estou me qualificando para você, você sabe, eu não sou eu conheço de história da arte, eu vou vender, enfim, não conseguimos te pagar isso. Vamos fazer o seguinte, eu estou montando uma banca de livro no Center 3, que é o shopping que tem na Paulista, você fica lá pra gente, você vende o livro e ganha metade, topa? Topo. Eu tinha acabado de mudar para cá, sou de Santo André. Só que eles desistiram da banca e aquele acervo ficou para mim, conforme eu fui vendendo os livros dele, fui pagando eles. E eu tinha 500 pau na conta e comprei meu primeiro acervo, olha que coisa simbólica, da neta sobrinha do Monteiro Lobato. Poxa vida. E comecei minha trajetória como livreiro em 2004 para 2005. Olha quanto tempo que existe a livraria. Para resumir, tá, gente? Então, assim, nós livreiros, se você me permite, estamos passando por momentos muito difíceis. O Ari falou de uma coisa, até fui até um pouco contra o que você falou. Logicamente que nós lemos menos que os argentinos, para falar dos nossos irmãozitos aqui do lado, mas nós lemos, e a procura de livro aumentou muito na pandemia, muito, muito, porque era o companheiro que a gente tinha ali. Além de você ter o entretenimento da televisão, o livro é uma outra coisa, é um outro território. Só que a gente está passando por um momento difícil em meios editoriais, estão querendo colocar imposto no livro, que é um absurdo, e nós estamos tendo dificuldade. Eu, pelo menos, moro num bairro que é um bairro de universitários, e eles não estão lá. Butantã, eles não estão lá por causa da pandemia. Só para vocês terem uma ideia, gente, me desculpe aqui a minha fala, em um mês, 5 pessoas apareceram dentro da minha livraria, e dessas 5 pessoas, 2 compraram. Não que elas não quisessem comprar. Então, assim, e se você me permite, eu estou com uma campanha que chama Adote uma Livraria, depois eu coloco aqui, se você me permitir, um slide, um encarte. O que eu estou pleiteando é que vocês me doem livros. Não quero que me deposite dinheiro. Lógico que se depositar, vou gostar, porque a gente gosta de dinheiro, a gente precisa pagar as contas, né? Eu pago aluguel nesse lugar, eu moro na livraria, é uma livraria muito interessante, muito bacana, talvez a primeira casa-livraria de São Paulo. Então, assim, abracem, eu faço até um apelo, abracem a livraria do seu bairro, cuidem da livraria do seu bairro, incentive, invista na livraria, porque a livraria, Ari, não é só um lugar de se vender livro, não é? É um lugar de encontrar as pessoas, de trocar ideia, de trocar figurinha, de promover cultura. Não deixem as livrarias sumirem, porque se sumir a livraria, eu garanto para vocês, a humanidade vai desaparecer. O Humberto Eco escreve 3 livros, defendendo que o livro não vai sumir, e eu concordo com ele. Vai chegar uma hora, eu tenho livro virtual, mas eu leio livros que eu não consigo no momento tê-los fisicamente. E os livros virtuais não estão conseguindo substituir os livros físicos. Nós gostamos dos livros físicos. Olha que capa bonita, olha que legal, tá estragadinho, porque aqui demonstra que eu ando com ele para lá e para cá. Entende? Você deve ter desses aí muito mais no teu acervo lá. Você falou uma coisa que é importante. O meu ramo de venda de livro é geral. Eu só não trabalho com livros de ensino médio fundamental. Eu me concentro no que a gente chama de humanidades. Não, psicologia, filosofia, esotérico, magia, cultura, antropologia. Então, vocês que têm livros aí parados e que não queiram mais ficar com eles, se quiserem doar, eu aceito. Mas se quiser vender, a gente negocia, porque eu preciso ter uma constante
de material para oferecer para o público, porque as minhas vendas elas estão mais centradas hoje, né? O meu faturamento está mais online. Eu tenho certeza, Maurício, que visitar a tua livraria é, no mínimo, uma experiência mística. Ah, com certeza. Venha, visite, a gente vai deixar os dados aqui no nosso vídeo, aqui no descritivo, de como que você consegue entrar em contato com o Maurício, como é que você consegue fazer a visitação no espaço dele, para que você possa também ter acesso a um pouco mais de conhecimento mais estruturado, mais cientificado, do que é não apenas o xamanismo, os xamãs, mas o que o Maurício muito apropriadamente chamou de cultura do humanismo, né? Nós precisamos nos dedicar cada vez mais a nos compreender, e a leitura, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho disso. Maurício, muito bom te receber aqui, cara. Virá mais vezes, obrigado. Com toda certeza a gente vai ter que encontrar algumas agendas novas, mas por hoje a gente vai ter que parar só com isso. Tá bom. A gente vai falar muito mais. Considere, portanto, essas palavras, veja aí dentro das informações que a gente passou que faz mais sintonia para você, e tente aí agregar um pouco mais de valor na compreensão dessa figura tão incompreendida que é o xamã e a sua prática do xamanismo. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim vai ser.